Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo. As Conversas com Dança, iniciadas em 2018, pretendem investigar a dança em Portugal, os seus entrosamentos e os diferentes contextos e ramificações. A ideia subjacente é simples: colocar em contacto duas realidades laborais que dificilmente se cruzariam: coreógrafos, bailarinos, associações, programadores. Para este novo ciclo de conversas, o nosso objetivo é aflorar o lugar da dança tradicional hoje em dia, compreender que espaço se ocupa e quem são os agentes e público despertos para os repertórios tradicionais ou para cruzamentos interdisciplinares que os incluam. Sejam bem-vindos às Conversas com Dança da Associação Pé de Chumbo. Eu sou a Tânia Martins Ramos, gosto de pessoas e de conversar. Neste episódio tenho os seguintes convidados: o Marco da Silva Ferreira. O Marco começa em 2002 a dar lugar a práticas corporais nas áreas performativas. Autodidata, cria o seu percurso no contexto urbano, street, cultura pop e de clubbing, caminho que o leva, em 2010, a vencer o concurso televisivo So You Think You Can Dance, Portugal. É bailarino profissional desde 2008, tendo trabalhado para coreógrafos como André Mesquita, Tiago Guedes, Paulo Ribeiro, entre muitos outros. Como coreógrafo, tem um caminho bem traçado desde 2013, do qual destacamos Carcaça, em 2022, uma peça para 12 intérpretes que pensa sobre a identidade coletiva, preservação e transformação cultural. Desde 2013 é também o diretor artístico do Pensamento Avulso. Está tudo correto? Queres acrescentar alguma coisa? Não, está tudo correto. Temos também connosco o Vasco Ribeiro Casais, músico multi-instrumentista, compositor, produtor, realizador e artista visual. Fundador de diversos grupos, desde Dascarie, Seiva, Omiri, Bicho Carpinteiro, com quem já gravou inúmeros discos e realizou concertos por todo o mundo. É considerado um dos artistas mais inovadores e produtivos no panorama da folk em Portugal. Trabalhou como músico, como já disse, produtor, compositor, também com outros nomes da música portuguesa, como por exemplo Celina da Piedade, Velha Gaiteira, Nação Vira-Lata. Acho que posso fazer aqui toda uma grande lista de pessoas, e posso também ainda acrescentar que foi meu professor de gaita de foles, da Associação Gaita de Foles. Começo por perguntar se já se conheciam e se já conhecem o trabalho um do outro. Um bocadinho conversar sobre isto. Pois eu conhecia apenas um projeto através de bailarinos que cruzam os dois projetos. Infelizmente nunca pude ver ao vivo nem ouvir a performance. Pois, eu que também só conhecia o nome e exatamente através dos bailarinos que, como o Marco disse, e o nome do Marco, nós muitas vezes falamos dele quando vamos nas carrinhas, e olha, então estás em tour com o Marco e como é que está a correr e das coisas todas. Portanto, tenho muita curiosidade. Também não tive a oportunidade ainda de ver o Carcaça, que é o que temos visto, o último espetáculo. Ainda não tive a oportunidade de o ver, só vou vendo fotografias e vídeos. Pois, provavelmente já te terei visto noutros projetos, noutros contextos, porque estes circuitos são tão próximos às vezes que porque não me és nada estranho. Sim, a tua cara também não me é estranha, mas agora também disseste esta coisa do So You Think You Can Dance. Pois, pode ser daí também. De repente, claro. Já foi há 13 anos, de qualquer forma. Mas eu lembro-me de seguir, eu via muito o internacional, que ele havia, era um nível brutal. E via alguns destes portugueses. Sim. Também. Se calhar apanhei-te lá. Pois, provavelmente, sim. Então, e agora tentando inverter um bocadinho os vossos mundos, qual é a tua relação com a dança, Vasco? A minha? Só que, como costumam dizer, tenho dois pés esquerdos. Mas pronto. Não é um pé de chumbo. São dois. São dois. Mas pronto, mas por exemplo, a minha relação aconteceu o que eu conheci. Pronto, sempre gostei sempre me apaixonou ver a parte de dança do ponto de vista de espectador, apesar de não ser assim um espectador muito assíduo, mas acho que é, pronto, o movimento é uma coisa que me atrai muito, e depois relacionado com o que eu faço e com as músicas e danças tradicionais, quando eu descobri o Festival de Andanças em 98 e cheguei lá e de repente estava
eu nem sequer sabia o que ia, mas vi toda a gente a dançar, toda a gente e percebi que as danças a serem vividas daquela maneira e as pessoas a usufruírem e sem terem problemas em dançar, sem saberem dançar, a aprenderem na altura, aquilo mudou mesmo a minha vida e a minha maneira de estar na música. Portanto, a minha relação é um bocadinho essa. Entretanto, também já fiz muitas coisas já escrevi algumas coisas para dança com uma coreógrafa de Torres Novas, que é a Marta Tomé. Já fiz dois espetáculos com ela. Mas pronto, mas não sou não danço, não é? Ainda. Mas dançavas nesses espetáculos? Não. Ok. Ainda bem que não dançava. Não, acho que a Marta conseguia pôr-te a parecer bem. E tu, Marco, qual é a tua relação com a música? Pois, a dança vem sempre um bocadinho atrelada da música. É quase impossível desde o início do que se percebe que é dança dissociar da música, e quase que às vezes quase que existe aqui uma hierarquia muitas vezes de a música conduz a dança. É muito, muito comum, e é um esforço muito grande às vezes também de fazer o exercício de a dança ser um objeto independente. E muito raramente, mas acontecem em alguns estilos, de serem danças que dão origem à música. A música não existir, mas existir movimento, e depois outros artistas começarem a construir som para este movimento que ainda não tem música. É muito raro acontecer, mas acontece. Mas a minha relação com a música é desde muito cedo. Eu estudei música clássica, piano e formação musical em miúdo, e não sabia bem o que é que aquilo havia de dar, e depois terminei na altura da adolescência para dar lugar ao desporto. Mas eu acho que na verdade eu seria muito mais facilmente um músico do que um bailarino. Só que eu atravessei ali uma fase de adolescente muito forte de desporto, que quando termino o processo de atleta federado em natação, preciso de uma outra prática de corpo, e aparece a dança. Então foi uma coisa muito consequente, mas muito mais tarde, depois através da dança eu revisito a música e percebo que me satisfaço muito a ouvir, a compor, a cantar, e então cada vez mais, quando entrei na criação contemporânea de dança, os trabalhos envolvem voz, porque para mim se tornou muito... torna-se um canal muito mais emocional, que é muito mais comum com quem vê ou com quem ouve, com quem assiste ao espetáculo, porque tem a possibilidade de trazer acesso à palavra também, que muitas vezes com a dança, não sendo declamar um texto ou fazer uma encenação narrativa teatral, a palavra vindo através da música e da letra tem uma outra profundidade, e dá uma outra profundidade também ao movimento. Então acabei por, nos últimos anos, trabalhar muito, muito com música, com edição de música, com combinação de músicos, com direção musical, com o cruzamento de estilos, mas também com o cruzamento de tempos da música, não? Como é que uma música de clubbing contém referências tradicionais, ou como é que as composições clássicas servem tanto, barrocas por exemplo, servem tanto de base a melodias de Eurodance, de clubbing. Como é que os sintetizadores e os sons mais eletrónicos na verdade já existem e são misturados com vozes ou com órgãos que têm timbres muito, muito semelhantes, e de repente, portanto, a minha relação com a música acho que é de alguém que é muito apaixonado por dançar com boa música. Ou se calhar por
por trabalhar o movimento também muitas vezes a partir de textura de som, não é? Qual é a textura deste som? Como é que se faz esta tradução? Ou como é que o meu corpo é afetado por determinadas timbres muito agudos, têm reações físicas muito diferentes de timbres muito graves. Danças que têm bass têm um peso diferente, danças que são de cordas e muito floreadas cá para cima, então tudo isso interfere com o corpo e interfere com a coreografia. Então acho que na verdade eu tenho uma coreografia muito musical. Muito obrigada pela resposta. Fiquei agora aqui. Estava de facto a tentar pensar em mim, como é que eu reajo quando ouço de facto uma música com os baixos mais graves ou uma música. E é isso que tu dizes. Às vezes sinto mais terra, outras vezes sinto outra coisa. Parece que é muito mais aéreo. Sim. Muito interessante. Em Corpos de Bailes, começas a investigar a forma como as identidades individuais constroem o coletivo e ao mesmo tempo como esse coletivo define as identidades individuais. No teu trabalho seguinte, Carcaça, que já falámos aqui, fazes a ponte para a forma como esses coletivos se exprimem e cruzas com o folclore regional. De que forma achas que o folclore, a música, a dança e as lendas, as tradições, que também fazem parte do folclore, têm impacto na comunidade? Eu acho que o facto de eu ter um conflito interno por resolver fez com que eu me quisesse aproximar de uma cultura mais tradicional. Primeiro, de pensar na criação contemporânea sobre cultura, sobre como é que se constrói cultura, como é que eu recebi de uma geração anterior, o que é que eu decido preservar, o que é que eu decido criar memória, o que é que eu decido esquecer, que ressignificados é que se precisam de atribuir. Isso começou-me a interessar muito de ser pensado, de pensar os limites da apropriação, os limites de identidade também, como é que a minha identidade subjetiva, individual é uma construção de uma identidade, é fruto de uma construção de uma identidade coletiva, de uma memória coletiva, e também como é que se fazem esses processos de identidade coletiva, que falam muito sobre limites, que falam muito sobre limites, fronteiras, barreiras, coisas que se erguem, que dizem nós somos isto, coisas que se desmoronam para se poderem dizer outra vez, e esse processo de perceber como é que a cultura é construída, por quem e como é que ela existe, vai existindo, tornou-se um foco muito grande do meu trabalho na dança. Então, e vem de um conflito especificamente por eu nascer numa época de internet, do boom da internet, em que a MTV, American Culture, nos entra de uma forma impactante, e de eu viver a minha adolescência muito próximo de uma cultura pop americana. E de repente chegar a uma fase mais adulta e pensar, bem, eu sei tanto sobre uma cultura pop americana e sei tão pouco sobre uma cultura que é do meu território, que é de onde eu estou com os meus pés. E de repente isso incomodou-me. E o facto de me incomodar faz com que eu precise de perceber, de repensar porque é que isto chegou até mim de uma forma tão incisiva e foi tão determinante na minha construção de identidade. O que é que há a fazer em prol disto, para não ficar, porque as culturas começam a homogeneizar-se, há uma globalização, há uma hierarquia de culturas mainstream e culturas periféricas ou que se estão a esquecer, e isso incomodou-me muito, e então comecei também é claro que isto tem contornos muito sociopolíticos e no Carcaça acabamos por focar um pouco mais na relação ou na motivação que um coletivo tem em criar identidade, em criar sentidos para si,
de onde é que vêm esses sentidos e de pegar em alguns de pegar especificamente na dança, no footwork, no trabalho de pés, para ser ele o elemento que vai fazer o discurso sobre isto. Então pego em passos muito simples, coisas muito simples, só de transferência do corpo, direita, esquerda, frente, trás, pequenos trotes, pequenas sequências de passos, pequenas passadas, pequenos galopes que existem na dança tradicional portuguesa, mas que existem em outras danças tradicionais europeias, que existem também nas danças de clubbing, e de ser eu, através de pensar sobre esta tarefa do corpo, que vou criando ligações com elas, que vou criando, ou porque acentuo mais o tempo 1 e menos o tempo 2, ou porque dou mais ênfase ao contratempo e menos ao tempo. Então, de repente, o corpo é um arquivo, e o corpo é um elemento arqueológico, ou quase, sim, de arquivo da dança, mas um arquivo também que eu olho e digo, isto é Europa, isto é Europa do Sul, ou isto é um passo de uma geração claramente de clubbing, de discoteca. Este groove já não é um groove tradicional, a postura do peito já não é igual, então de repente o corpo é assim. O corpo acaba por ser, de uma forma muito efêmera, um pensador sobre cultura, sobre onde é que eu vejo, como é que referências é que eu retiro quando vejo uma pessoa a dançar, e de no Carcaça depois cruzar um pouco com especificamente com o contexto português, que foi um fetichismo gigante de controle dos corpos na altura da ditadura, em que tudo o que era tradicional tornou-se altamente cristalizado e servia uma identidade que era moldada por um autoritarismo, por uma ideia de pátria que era construída, e de repente de ser retirada ao próprio coletivo a possibilidade de dizer quem eram, e de terem de vestir esta máscara do que é que foram, do que é que em tempos foram, e do que é que se calhar já não são mais, mas têm de continuar a dizer que são. Dessa cristalização cultural relacionada com o desejo do poder de controlar e de criar uma identidade que é imutável. E nesse processo haver uma exclusão de uma data de corpos e de pessoas que fazem parte dessa construção de identidade, mas que são silenciadas, não é? Na altura, as ex-colónias fizeram parte da nossa identidade e não fazem parte do imaginário do folclore, tanto que depois, logo a seguir ao 25 de Abril, há uma necessidade quase muito reativa, muito visceral, de se negar um pouco e de se empurrar o folclore e as danças folclóricas, porque era um símbolo do fascismo, era um símbolo de uma tentativa de dizer quem são, mas que já não servia a ninguém. Uma fotografia, sim, uma caricatura. Mais do que um filme, era aquela fotografia estática daquela época, não é? Até os estereótipos de quem é que pertence, como é que está vestido, quem é que está, quais são os elementos representativos nessa fotografia. E pronto, o Carcaça vem falar um pouco disso, por eu também querer saber onde é que eu me integro no Portugal de hoje, e numa altura em que é tão fácil nos isolarmos e estarmos sozinhos, de corpos distantes e tão ligados e tão presentes ao mesmo tempo, que é como é que se constrói uma identidade. Eu quase consigo estar aqui, mas pertencer a imensos coletivos de identidades e pronto. Mas no meu caso o objetivo foi pensar um bocadinho mais no contexto carnal, não é? Onde é que o meu corpo está? E perceber essas fronteiras, essas definições sobre eu sou isto, não é? Que são ao mesmo tempo
servem para fortalecer comunidades, para elas sentirem que fazem parte, mas ao mesmo tempo às vezes podem se tornar sufocantes e podem se tornar obsoletas e ser preciso de deitar abaixo para voltar a fazer outra vez. Acho que o Carcaça é isso, é sobre esse esqueleto, essa carcaça que nos diz qualquer coisa sobre o que é que foi, sobre um dinossauro que existiu, que continua a informar-nos, mas que é uma forma que está morta e que precisa de ser animada e que precisa de ser viva se quiser continuar a viver. Sobre essas formas, esses sistemas, esses esquemas que são arquiteturas que nos moldam, mas que podem, se calhar, já estar mortas. Uau, tenho que ir ver. Também no teu trabalho, Vasco, há um forte pendor para o folclore através da tua recolha e da documentação de todas as tuas recolhas. Eu, se não estou em erro, já contamos com 4 CDs livres das tuas recolhas. 4? Sim. Abrantes, Setúbal, Alentejo, Alto Mar e Alcanena. Exato. E Évora. Évora, exatamente. E tens conseguido devolver à população das terras por onde passas o que recolhes. Isso para mim é um dos fatores mais interessantes também desse trabalho de recolha. Não é só ir, retirar e usar, é também tu fazeres questão de fazer esse espetáculo, como eu já assisti a alguns, esse espetáculo de apresentação desse teu trabalho produzido com as pessoas que gravaste na terra onde as pessoas foram gravadas. De que forma é que sentes que isso impacta as populações? Sim, eu acho que impacta muito e tem um bocadinho a ver ali com o que o Marco estava a dizer, e acabo antes de ir à coisa do espetáculo em si, porque o meu percurso também eu senti um bocado isso, que foi, eu detestava tudo o que era música portuguesa, tudo o que era folclore, tudo o que era coisas tradicionais. E até sem ser tradicionais, rock, pronto, ok, os Chutes e Pontapés fazem parte de todos nós e da nossa identidade, não é? Mas ouvia, pronto, só ouvia coisas principalmente anglo-saxónicas, mesmo que não seja mainstream, mais underground, era aquelas coisas globais que todos os miúdos ouviam em todo o lado do mundo, não é? E o som, principalmente o som das bandas... Quando ouvia uma coisa portuguesa, eu dizia, isto soa português, isto não me soava bem, porque tu ouvia tipo um Sepultura ou uns Metallica, aqueles sons daquelas guitarras, depois quando ouvia uma banda portuguesa, aquilo soava pequenino. Pronto, tem a ver. E depois eu comecei ao trabalhar na música, estava sempre virado para fora. Quando entrei na World Music e nas coisas todas, estava sempre virado para fora, para as outras culturas, até que me apercebi que o que eu gostava da música das outras culturas era eles terem pegado nas culturas deles e terem adaptado aos nossos dias, ou seja, estas coisas tradicionais, entre aspas, não ficarem cristalizadas naquele tempo e serem vivas e estarem vivas. E então a partir daí fiquei um bocado radical da música portuguesa, ou seja, virei o oposto, não é? Agora querem fazer coisas portuguesas, estou sempre a pensar em português, cantar em português, só que isso depois também me leva a estas questões de identidade. É que Portugal, estas coisas todas, as colónias também que o Marco estava a falar, essas pessoas todas também fazem parte da nossa identidade. Portanto, essas linguagens que eles trazem também, por exemplo, o Funaná, não é? Que falávamos aqui antes de começar, também já faz parte da minha identidade. Eu sou de Lisboa, portanto eu levo com estas culturas todas que cá vivem e fazem parte da minha identidade. A minha identidade são os Metallica, são os Sepultura, é a música toda folclore e as chulas que toda a gente conhece, e também são os Palopes e os brasileiros, tudo o que está aqui. Pronto. Agora, pegando nestas coisas, o que eu faço basicamente é meto tudo num caldeirão e faço as coisas à minha maneira, sem pensar se é aquilo ou se é aquele outro, se é clubbing ou se é metal ou se é tradicional. Mas eu recolho as pessoas, gravo as pessoas em vídeo e depois faço a música à minha maneira, como me apetece, como faz sentido. Ou seja, e às vezes o que eu faço, pensando na parte da dança, já fiz várias vezes, já fiz umas 3 ou 4 vezes,
pegar, por exemplo, num fandango ou num... Por acaso, essencialmente foram fandangos que eu fiz, porque foi mais na região do Ribatejo. Tenho 3 fandangos, porque em geral os grupos dançam muito, os grupos folclóricos dançam sempre o mesmo fandango, a melodia é sempre a mesma, vê se as pessoas a dançaram, então dançam, mas dançam com danças diferentes, com coreografias diferentes. E então o que eu fiz disse, vocês vão dançar essa música, vão dançar essa coreografia, mas eu vou fazer um fandango para vocês dançarem. E estudei a estrutura da música e fiz à minha maneira, com os meus beats, com recolhas dos sítios, e depois disse-lhes, então dancem. A primeira vez lembro-me que eles estavam muito assustados, porque ainda por cima foi logo direto para o espetáculo, nem saía com eles. Disse, não, mas vocês vêm dançar comigo no concerto. Eles estavam, e só no ensaio de som é que eles perceberam, não, mas afinal isto é um fandango exatamente igual ao que nós tocamos, só que pronto, em vez de ter a cana, tem aqui um beat, pronto, mas eles quando começaram a dançar era natural, e pronto, e o que tenho feito é feito isso, pegado, e eu acho que o que me interessa é cada vez mais pensar nestas questões das identidades, pensar nas pessoas, pensar nas músicas que eram tradicionais e que são tradicionais e que eram feitas num certo contexto, que esses contextos já acabaram, porque ou era as pessoas trabalhavam no campo, ou era a festa da aldeia e não tinham maneira de fazer, então as pessoas cantavam para as pessoas dançarem e faziam o baile da aldeia dessa maneira. Num Portugal que era muito isolado, não era? Nos anos 60, há muitas recolhas que nós temos dos anos 60, as pessoas... demorávamos, não sei, eu queria ir ali a Abrantes e demorava 5 horas a ir de Lisboa a Abrantes, não é? E as aldeias ainda estavam isoladas, e hoje em dia as coisas já não se passam, não é? E as coisas folclorizaram-se, e aliás o que me interessa até é as coisas antes do folclore, acho que, porque eu vou a Abrantes, ou vou ao Minho, ou vou ao Algarve, e eles estão a tocar a mesma música, e eu digo, mas eu quero alguma coisa daqui, desta região, toca lá uma coisa daqui, cantem-me lá uma coisa daqui, e as pessoas não cantam, porque principalmente nos ranchos, não é? Depois lá de escavar muito descobre-se uma coisa, mas o que eu tenho sentido com estes projetos é que a identidade é mais do que o folclore e é mais do que a música, e são as pessoas, e quando eu vou ter... ali com a tia Adelina que faz o cesto e sabe e conta umas histórias e já conta à sua maneira e já canta aquela música influenciada pela música que ela ouvia na telefonia, e quando a coloco num vídeo grande na fachada de um edifício e todas as pessoas vão ver, as pessoas de repente sentem, isto é a minha cultura, esta pessoa está a cantar a minha cultura. E é raro alguém questionar o facto daquilo estar tudo cheio de beats e cheio de baixo e cheio de distorção. As pessoas entram naquilo pronto, basicamente estou a devolver, eu não estou a devolver nada, eu estou só a mostrar às pessoas o que elas são e a identidade que elas têm. Dar-lhes a possibilidade de elas também se verem de fora, não é? Às vezes. Sim, e de valorizarem, porque às vezes o que acontece é a nossa cultura é muito rica e as pessoas são muito ricas, só que nós deixámos de nos valorizar, não é? Primeiro era aquilo que tu dizes com o folclore, que ficou tudo muito estruturado e formatado daquela maneira, e aconteceu com a música da mesma maneira. Depois nós desligámos das nossas músicas, não é? Eu no outro dia lembro-me perfeitamente de estar com um técnico de som e lhe estar a mostrar uma música. E ele dizia, mas isso é música tradicional de onde? E por acaso até eram coisas da Beira Baixa, de Monsanto, só que para ele aquilo, ele não reconhecia aquilo nada como português, não fazia a mínima ideia que era uma coisa portuguesa. Sim, houve um processo muito grande também de gerações seguintes se quererem descolar do que era dos pais ou dos avós, porque era bafento, porque era antigo, e eles quererem dizer muito também o que é que eles eram, não é? E às vezes esse processo de se distanciarem vem de uma falta de orgulho também de onde vêm, de onde são, porque o nosso país vive de 2 centros, de Porto e Lisboa, e quando não é do centro é da província, e ser da província não era bom, havia uma hierarquia, então as pessoas também não tinham muito orgulho em dizer que eram
de lá da aldeia não sei de onde, e isso cria uma memória seletiva sobre aquilo que eu decido Sim. recordar e esquecer. Há uma história muito interessante que eu aprendi mirandês também, entre várias coisas. E Gaita de Foles, mirandês. Sim, eu aprendi muita coisa. Um dia fazemos um podcast só sobre mim, mas não é o caso agora. Mas no mirandês, as pessoas da zona de Miranda do Douro denominavam a língua portuguesa como a língua fidalga. E então mandavam os filhos para fora e era um orgulho quando eles voltavam eles falarem fidalgo. Que é um pouco isso que estás a dizer, sim. Que há os centros urbanos e há aquela quase negação de tudo o que é rural, de tudo o que é mais aldeão. E até havia uma história que era o filho chegar a casa e perguntar: então e agora aqui falo como? E o pai respondia-lhe: a cá como os da cá, allá como os de allá. Claro. que é muito engraçado e é um pouco... Mas também há uma coisa, agora estava aqui a pensar por associação de ideias, que é, pronto, nós temos 50 anos de democracia, não é? Estamos a celebrar agora, vamos celebrar agora. E um facto que é muito pouco em termos de história, é um período muito pequeno. E o país era um país muito pobre, muito analfabeto, não é? E só agora é que nós começamos a sentir. E depois, como tivemos esta coisa do fascismo, ainda nos afasta mais esta questão das coisas tradicionais e folclóricas. Nós não queremos estar associados, não é? Eu não quero, eu estou exatamente no oposto aos movimentos nacionalistas, apesar de sou um grande defensor da nossa cultura, mas estou num polo oposto. E lembro-me de estar até a conversar com o Carlos Guerreiro, dos Gaitas de Lisboa, e ele dizer-me uma coisa, dizer-me, quando veio o 25 de Abril e eles começaram a descobrir as recolhas do Giacometti e começaram a descobrir tudo o que era de música tradicional, eles disseram: isto foi a música e as tradições que nos negaram durante estes anos todos. Ou seja, descobriram um Portugal riquíssimo e que não era o rancho folclórico. Se bem que os ranchos também têm a sua função. E depois há outra coisa também que é interessante, que é as coisas, só agora é que, por exemplo, nós vemos agora na questão das violas, não é? Agora começa a aparecer malta a tocar bem, com violas boas, bem construídas, que já dá para fazer coisas boas. Mas até há uns tempos, as violas, as gaitas, os cavaquinhos, aquilo, o canto, que soa muito mal, as pessoas cantam mal, tocam mal. Eu estar a dizer isto ainda saio daqui e apanho pancada. Mas a verdade é que nós chegamos à Galiza e eles tocam bem, eles cantam bem. Há esse trabalho na cultura, porque não é este trabalho que nós temos estado a fazer agora, não é? Passados 50 anos começam, claro que há sempre exceções e há malta a tocar muito bem aí, mas isso também faz diferença, porque nós estamos com um ouvido do século XXI, falando mais na música, mas isso de certeza também se passa na dança. Estamos com um ouvido do século XXI, estamos habituados a ouvir as coisas afinadas, a soar bem, num contexto até de onde eu venho, mais urbano, não é? E de repente ouvimos uma gaita de foles e aquilo, que horror! Ouvimos um cavaquinho, soa tudo mal, não é? As pessoas a cantarem mal. Mas, por exemplo, dou um exemplo do que se fez agora no centro, lá com o canto a três vozes, que eles pegaram em músicas tradicionais, pegaram num canto polifónico que estava também quase a desaparecer e convidaram 4 cantoras profissionais para ensinar um conjunto de mulheres. Cada cantora ficou com um grupo de mulheres, depois fizeram um espetáculo, pegaram nas músicas antigas e depois posteriormente já se compôs para essas pessoas e músicas novas ao estilo dos cantos polifónicos, e eu vi o espetáculo e aquilo era muito bom. Eram as músicas antigas cantadas como antigamente, com a técnica entre o canto, o descanto e o raso, e depois, mas como foram ensinadas por pessoas que cantam bem, não é? Que ensinaram logo a estrutura bem, as pessoas aprendem por imitação. O grupo que ia desde miúdas de 8 anos, pequenininhas, estavam a começar, até às velhotas de 80 anos, que cantavam aquelas músicas quando eram pequeninas. E o espetáculo juntou 40 mulheres, foi estrondoso, aquilo soava muito bem, não havia nenhuma vergonha, não havia nada a dizer de que, isto aqui é provinciano. Quer dizer, é provinciano, mas é bom, ainda bem que é provinciano. Sim, mas isso tu acho que também estás a falar do ponto de vista de alguém que tem algum conhecimento musical,
porque não sei se recordam há cerca de, não sei se foi antes da pandemia, com a pandemia perco-me um pouco no tempo, mas houve um anúncio de uma conhecida marca de supermercados que utilizou, até acho que foram os cantares de Manhoce para fazer um anúncio de Natal. Acho que era o Nós, acho que foi. Não sei, pronto. Mas, resumidamente, o que acontece foi nos primeiros dias depois daquele anúncio sair, nós íamos às redes sociais e a maioria das pessoas diziam: que horror, que é isto? Isto é horrível. Porquê? Porque são sonoridades, como estavas a falar da gaita e do cavaquinho, sonoridades para as quais os nossos ouvidos não estão despertos. Sim, sim. A forma como o canto polifónico é feito, e é aqui em Portugal, como noutros sítios onde é cantado, é uma coisa estranha para quem está habituado ao que passa nas rádios, digamos assim. Eu acho que era isso também que eu queria falar, que sente-se muito que existe quase uma estética que é mainstream e que nos chega, e portanto é confortável para nós recebermos tudo o que é semelhante a isso, mas que a música é sempre feita cheia de desarmonias também e de eu achar que nessa maneira de se cantar e de se fazer, às vezes aborrece-me ver uma pessoa a dançar tão bem e tão limpo, e há qualquer coisa há qualquer coisa de bonito e de genuíno e de história sobre aquele sujeito ou sobre aquele grupo que me diz mais através dos erros e das coisas mais feias como eles fazem, do que se aquilo fosse feito à bem. Então eu se calhar quando trabalho com bailarinos gosto de estar sempre nesse limite de isto tem de ser bem feito, mas não pode ficar hermético, não pode ficar ascético. Mas posso interromper? Claro. Porque isso até vem de uma conversa que até tive até com uma bailarina que trabalha contigo, que eu sinto, por exemplo, nas danças tradicionais e nas danças portuguesas, nós temos uma coisa que por exemplo, não acontece na Galiza, mas cá eu vejo acontecer muito. Por exemplo, aquilo que mudou a minha vida é a cena do pessoal estar a tocar e a dançar e a partilhar, assim num baile informal. Pronto, estás a falar noutro patamar, ou seja, tu pegas naquele bailarino que é um bailarino super top e as imperfeições dele estão a anos de luz da perfeição de um baile informal, não é? Ele vai dançar. Mas o que eu sinto é que é a falta de educação. Quando eu estou a falar destas coisas, eu não estou nesse patamar, estou a falar num patamar muito mais baixo, porque as pessoas, por exemplo, eu noto que em muitos bailes tradicionais dos andanças e tradidanças e por aí fora, as pessoas não ouvem a música e não sabem dançar. Quando eu digo não saber dançar, é aquela música tem um balanço específico para aquela dança, e aquilo quando as pessoas, e há um fraseado, não é? As pessoas não precisam de saber música para fazer nada, só precisam de parar um bocado, escutar, contar os tempos e entrar, porque quando aquilo bate certo, mesmo que, ou seja, eu não sou bailarino, tosco, claro, sou super tosco, mas chego lá e sei dançar e sinto o groove daquilo, e aquilo dá-me uma grande pica. E quando está as pessoas estão todas a dançar aquela dança certa, com aquele groove e em conexão com os músicos que estão a tocar, aquilo é uma experiência mística. E aí sentimos a partilha das pessoas, sentimos a identidade da música e da dança que está a ser tocada. Só que o que eu sinto é que nós ainda temos um caminho, já tivemos pior, mas ainda há um caminho a fazer mais nesta coisa das danças tradicionais, a evoluir nesse sentido de ter pessoas a dançar bem, a ensinar bem, sim, mas não é domínio técnico, não é ver tudo tipo Pepsi ao dente como ao mainstream, claro. É as pessoas saberem, porque por exemplo eu fui à Galiza no fim do ano e foi dos sítios onde eu me senti mais bem recebido. Primeiro senti que estava a tocar e que aquelas pessoas estavam a perceber o que eu estava a fazer. Não é que eu não sinta isso em Portugal, porque eu sinto muita ligação sempre com as pessoas, mas ali eu senti que as pessoas reconheciam os sons que estavam nos vídeos e que estavam a acontecer. E depois o que mais me pasmou foi acabar o espetáculo. Aquilo era uma tenda daquelas tipo dos festivais, com uma grande barulheira, e eles, os espanhóis, são mais animais que nós, não é? Fazem muito barulho,
E aquilo, na mesma tenda, havia pá, 4 jam sessions ao mesmo tempo, um a tocar gaita e bombo e caixa, e um pessoal a dançar, e ao lado outro a tocar bombo e caixa, a dançar outra música, e eu olhava e eles tocavam todos muito bem, dançavam todos muito bem. Dançavam não no teu, no sentido, sim, no não. teu nível, não mas é? sabes que eu acho que eventualmente a grande diferença está no espaço de encontro. Eu acho que nós temos muito pouco momentos de encontro, muito pouca disponibilidade para estarmos em grupos juntos na rua, nas praças, de estar em tertúlia uns com os outros, e eu sinto muita falta desse lugar em que as múltiplas gerações estão juntas e se calhar até praticam não sei quantas vezes aquela música e aquela dança e aquele canto, e se calhar por isso é que soa bem, e se calhar por isso é que aquele espetáculo que tu viste também soava bem, porque eles praticaram muito aquilo para aquilo acontecer daquela maneira. Agora, sem praticar, provavelmente vai-se esquecer, vai-se errar, nunca. E eu acho que faz muita falta, e eu sinto falta de momentos de encontro, das mesmas motivações que levaram, porque a dança e a música muitas vezes, antigamente, vinham desse sítio, não é? Do espaço comum, do espaço público comum. Dificilmente uma pessoa estava em casa a pensar que melodia é que eu vou fazer para isto soar bem. Não, vinha de uma forma muito intuitiva, as pessoas estavam juntas, e de muitas vezes essas motivações serem motivações comuns, que é o trabalho era difícil, então canta-se para aligeirá-lo, ou canta-se sobre o trabalho, ou canta-se sobre as vindimas, ou canta-se, e de repente tudo isto eram rituais tradicionais, que depois também passamos uma fase de uma religião católica muito, muito fechada, em que muitos destes rituais vêm de ideias até muito pagãs, e portanto tinham de ser abafados na Idade Média, Renascimento, Idade Média até, e de repente temos aqui uma substituição, um controle muito grande, primeiro pela religião, que acontece a uma dada altura, em que acho que muitos desses rituais que eram tradicionais se perdem. Mas para mim, neste momento, ao pensar em cultura e em dança e em música, mas qual era a motivação? Era as pessoas que estavam juntas, e estavam juntas para se empoderarem, ou para tornarem a vida mais leve, ou para cantarem sobre as próprias dores. Então vamos dançar para alienar, para fazer reivindicar felicidade, vamos dançar as nossas dores. Ou seja, fazer o processo de tentar pensar quais são as motivações base do antigamente e as motivações que muitas vezes são de agora também. Não se vai para as praças, mas vai-se para o clube. As pessoas precisam das hormonas a passar pelo sangue e sentir aquelas coisas no corpo para se libertarem, ou bebiam, agora também bebem, porque o álcool e os corpos não dóceis e uma coisa não produtiva, a dança ou mesmo a música são tarefas, são funções muito pouco produtivas, não é? Para as sociedades da produtividade, não é? Então eu acho, pelo menos do ponto de vista eu acho a dança muito, muito anticapitalista, muito revolucionária nesse sentido porque não é eficaz, não é produtiva, cria espaços de alienação, vem com o lazer vem fora do trabalho. Então eu acho que quando eu procuro o tradicional, lá no fundo eu consigo relacionar-me muito fácil, muito rápido com alguns elementos do tradicional, exatamente porque se calhar encontram motivações muito próximas das que eu tenho agora também. Então nesse sítio acho que existe um discurso comum que eu tento procurar. Sim. Mas olha, que há uma coisa que é o lazer também é uma grande indústria capitalista. Pois é verdade. E há toda uma coisa à volta do lazer, não é? Se calhar estava a romantizar o lazer. Eu percebo que estava a perceber o que estavas a dizer, mas estava a pensar no sim, é verdade, do business à volta dos festivais, não é? É só festivais por todo lado. Sim. É verdade.
Então, eu tenho agora aqui um desafio para vocês, que é pensarem, ou em conjunto ou em separado, conforme queiram, o que é que acham que falta ser feito no cruzamento entre o tradicional e o contemporâneo, quer na dança, quer na música. Pá, isso agora tem muito a ver com não é, com o que cada artista quer fazer ou não fazer. Eu sinto que ainda, assim olhando de fora, eu sinto que, mais falando na música, e eu noto que há muita falta de conhecimento de ambos os lados e de ligação. Ou seja, por exemplo, os opinion makers, por assim dizer, têm falta de conhecimento do que é as tradições e não conhecem a fundo as coisas. Há muitos artistas a aparecerem que fazem coisas giras e que estão a contribuir para que as pessoas se interessem outra vez pelas tradições, mas que também não mergulharam a fundo nessas, porque eu acho que há aqui duas coisas que é importante equilibrar, que é uma, inovar e fazer o que nos dá na real gana, ou seja, mesmo que não seja inovar por inovar, seja simplesmente quer fazer uma coisa assim porque me apetece e vou pegar num adufo ou numa braguesa ou seja o que for. E pronto, o que eu estou a dizer é, todas as expressões são válidas, não estou aqui a criticar nada, mas o saber, por exemplo, agora há uma nova vaga de pessoal na música a pegar nas coisas tradicionais e a serem levados ao colo pelos mídia, que estão a pegar nas coisas folclóricas, que são exatamente as coisas que se calhar não deviam ser pegadas e não deviam ser... quer dizer, não é que... estigma. Sim. E já vem, olha, é muito fixe, eu ponho aqui este lenço de Viana e ponho não sei o quê e já estou a pegar nas tradições. Não, mas espera aí, calma, as nossas tradições são muito mais ricas que isso e depois são reforçadas por todos os criadores de opinião. Pronto, e nesse aspecto eu acho que mas pronto, isso é um percurso que depois há de nos levar às pessoas a descobrirem outras coisas, e o que faz falta é primeiro o descobrir e as pessoas também irem um bocado a fundo, porque realmente nós somos dos países mais antigos do mundo, não é? E as tradições também vão mudando e vão se adaptando às coisas, mas somos um país que já tem muita história, boa e má, não é? Mas temos história e essa história dá para pensar e dá para perceber, e se nós olharmos um bocadinho como é que as coisas eram feitas e porque é que eram feitas e dá-nos logo outra perspectiva diferente, o que não quer dizer que não se faça de outra maneira. Eu pego nos instrumentos tradicionais e quero lá saber como é que eles tocam. Eu sei como é que eles tocavam, não é? E fui, ao longo dos anos, fui fazendo isso e fui lendo mas eu pego numa viola braguesa e ligo aquilo ao amplificador e meto distorção e toco aquele tipo de thrash metal e não quer saber, não é? E se for preciso toco thrash metal por cima de um beat trap feito com sons de recolhas. Portanto, e muda aquilo tudo, acabo por faço à minha maneira, mas eu sei de onde é que vem aquela viola e sei que as violas estiveram extintas e sei que o canto era assim e era cantado daquela maneira e sei como é que se canta e é importante, e sei que os ranchos folclóricos não representam a música tradicional portuguesa, apesar de terem sido os guardiões de algumas músicas e têm o seu papel, como todos nós temos o nosso papel. Mas o que eu sinto é que às vezes há muitos cruzamentos e há muitas inovações e às vezes há um bocadinho de falta de base são as coisas... está melhor, mas às vezes sinto um bocado de falta de profundidade. Mas pronto, eu também quando comecei também não tinha essa profundidade, portanto. Claro. Pois... Eu sinto falta de... Eu acho que a única maneira de nós conseguirmos manter esta recolha rica, viva, é conseguirmos que haja pessoas nos sítios a viver e a estar. E nós vivemos num país com um êxodo para as cidades enormes e com um desinvestimento enorme de áreas do país, não é? E a cultura são pessoas, e se elas não estão lá e se elas não vivem lá, não se vai conseguir. Portanto, eu acho que para mim, eu adorava ter um país mais multicentrado, com polos
que pudessem ser outros centros. Eu não falo sobre descentralizar, porque aí é levar outra vez. É mesmo sobre ter mais polos. Espanha consegue fazer isto de uma forma muito melhor. Está pontuado de as cidades mais populosas estão bastante distantes. Em Portugal, ainda vimos aqui há pouco tempo, as 11 cidades mais populacionais são Porto, Lisboa, e depois são à volta Oeiras, Vila Nova de Gaia, e portanto depois lá temos um Braga a dada altura, mas de repente estão a menos de 1 hora do Porto ou do grande centro. Eu sinto que era ótimo que conseguíssemos ter cidades mais fortes espalhadas pelo país, e acho que esse investimento vai trazer um reavivar de música, de cultura, de arquivos sobre esses sítios. Que exista um conservatório na Guarda, que exista uma escola em Évora, que exista... por isso é que eu fiquei muito contente quando Évora foi Capital Europeia da Cultura para 2027, porque eu espero que se consiga fazer um projeto em que de repente a cidade se vê repensada para uma década depois. E passa muito sobre educação. Quero acreditar que passa muito sobre educação, sobre ter escolas, sobre ter bons professores, ter professores e educadores com vontade de estar, de fazer parte. Sim, acho que eu diria que a minha resposta iria um bocadinho por aí. Mas há uma coisa que eu queria acrescentar, concordo com tudo o que tu disseste, que há outra coisa nestas coisas das tradições. Há uma coisa muito importante que eu estava a falar desta coisa de ser uma coisa profunda, mas há uma coisa que as tradições são coisas vivas e é importante vivê-las, mais do que ouvir as recolhas. Não sei, é importante. Aquilo fazia-se daquela maneira porque as pessoas juntavam-se, como o Marco disse, o pessoal juntava-se ali para tocar e para dançar daquela maneira, e isso tem vindo a acontecer nas últimas décadas, que as pessoas começam a perceber as nossas coisas e juntas. Há já muitos grupos, neste momento há muitos grupos a tocar a duf, que é maravilhoso, pessoas a tocar, a cantar, e isso faz com que há muita gente a tocar violas portuguesas. Isso faz com que as pessoas toquem, se juntem e toquem, e partilhem, e que façam com que as coisas cresçam. E eu acho que começa a acontecer que nós já temos alguns artistas portugueses que espicaçam a juventude com essas sonoridades, e isso vem isso valida, isso cria, isso representa, isso cria valor. Eu não sinto que o meu próprio país tem vergonha de si próprio e passa por músicos não terem vergonha de tocar música em português, de tocar com instrumentos em portugueses, de bailarinos que estão em Portugal fazerem corpos, coreografias, falarem sobre o corpo, sobre o movimento, do seu ponto de vista, do seu lugar. E eu sinto que o Carcaça tem tido uma viagem muito bonita, exatamente porque a palavra é dita em português sem desculpa nenhuma, as músicas são tocadas ao vivo e que têm tanto tradicional quanto de potencial contemporâneo. As gaitas de foles estão presentes na música eletrónica. As danças que são feitas são danças que tu não consegues definir qual é o limite, a partir de onde é que começou uma dança tradicional e quando é que está um footwork que podia ser de um trance ou de um techno ou de um eurodance, e esses limites, esses limites que são cruzados, essa troca cria discursos muito particulares daquele grupo que está a fazer aquilo e que decidiu fazer aquilo, que é diferenciador. E já agora, pegando no que tu dizes,
eu acho que até cada vez mais, um bocado vou pegar neste que nos chamam do sucesso, não é? Mas há mais saída para quando se faz uma coisa genuína e uma coisa que só existe naquela cultura, não é? Porque é um português, sim, como tudo, não é? Pegas nas tradições, misturas aquilo tudo, e a receptividade lá fora, se tu fosses fazer uma coisa igual aos outros, fazias a tua coisa, não quer igual, não é? Mas baseado no que já foi feito, é muito diferente. As pessoas querem sempre perceber, mas isto vem daquele sítio, não sabia nada de Portugal, não sabia que Portugal tinha isto e tinha estas influências todas. E até há um potencial, assim, se nós pensarmos até do ponto de vista económico, é muito mais... temos muito mais possibilidades nesse aspecto. Sim, há um pensamento crítico também a fazer sobre também estes elementos que nós dizemos que somos, não é? E que são diferenciadores, e que não é para eu dizer que tu não fazes parte. Quando isto acontece, o risco é que seja altamente fechado, em que se torna isto somos nós, isto é o nosso orgulho, e tornarmos-nos bairristas, e de repente o outro torna-se inimigo outra vez e torna-se repulsa. Não é tanto por aí, não, o discurso não é tanto esse, ainda que eu perceba que às vezes podemos correr o risco de este reavivar de uma forma tão intensa e tão com garra e unhas com o risco de ser purista, tornamos-nos também muito conservadores, não é? Podemos nos tornar muito conservadores, e de criar aqui também fronteiras que não existiam, e no nosso caso o lugar que eu procuro sempre ter é de evitar um bocadinho também o bairrismo, de dizer nós somos isto e somos melhores, e de se tornar fechado e conservador, e outra vez de repente o outro, não é? Nós e o outro. E isso também... é que é o que eu penso exatamente isso, mas é no sentido de isto é o que eu trago e é o que eu tenho para mostrar do que eu sou, que é isto, não é melhor, não é pior, é isto, e agora mostra-me o teu lado. Ou seja, se eu quando vejo uma banda irlandesa, ou uma banda da Estónia, ou seja o que for, um grupo de qualquer lado, eu não quero ver uns gajos a tocar guitarras elétricas e a cantar em inglês. Quero ouvi-los a cantar a língua deles, quero ouvir a cultura deles. Isso é que é o que me traz. Portanto, eu sublinho o que tu dizes e estou a perceber que nós somos, mas não é fronteiras, é manter as identidades e partilhar e trocar experiências e perceber as culturas dos outros e partilhar a nossa. É quase como um jogo de cartas, não é? Jogas a tua e a seguir o outro joga a dele, não é? Ou seja... E procurar mais até, se calhar, os pontos em comuns do que os pontos que são assim tão diferentes. Dar mais valor àquilo que se encontra como comum do que como diferente, talvez. Ou então... Sim, mas a diferença é boa. É boa, não tem que ser a diferença por oposição. Somos diferentes, mas coabitamos e podemos, e somos os dois bons. Estás a ver? Somos todos bons, se pensarmos assim, não é? Mas cada um é único e cada cultura é única, e cada cultura vai mudando daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos é muito pouco tempo a história, não é? Mas daqui a 100 anos já vai ser totalmente diferente. Mas nós, como seres individuais, num ano há uma diferença enorme, quanto mais em termos de comunidade, não é? Portanto, as conversas são de facto como as cerejas, estamos a chegar mesmo ao fim. Acho que até dava vontade de continuar aqui mais tempo, estou a gostar muito. Queria só fazer uma última pergunta, que era, numa breve nota, quais são os vossos planos para o futuro, aproveitando o podcast também para vos promover, não é? Eu vou estrear uma peça agora em março com uma companhia francesa a partir da Folia, que é a melodia barroca que surgiu, que é uma melodia do pilar da música barroca, mas que foi descrita pela primeira vez por Gil Vicente, porque ela surgiu no norte de Portugal.
e que depois viajou para o resto da Europa. E eu decidi pegar em Folia porque existem uma data de pensamentos sobre praça, sobre coletivo, sobre encontro, sobre arte popular a viajar para a arte erudita e a tornar-se reconhecida e validada pela elite. Portanto, todo esse pensamento de classes também me interessa e estreio em março. E vou estar em tour do Carcaça, Europa e fora também. E em circulação também de um outro projeto chamado Terra Cobre, que fiz com o João Paes Filipe, a partir dos chocalhos de Alcáçovas. Vives lá a gravar os Alcáçovas. Sim, eu estou a fazer um disco, outro projeto destes especiais, que há de ser Ágada este ano. Tinha outro que não sei se vai avançar, também não consigo fazer muitos por ano. E pronto, e vou continuar. Vai ser a pesquisa, o trabalho, fazer o espetáculo, há de ser no fim do ano, setembro, e vou estar aí pela Europa principalmente a tocar. E assim, ir para o ano onde vi mais. Pronto, então queria agradecer aos dois pela vossa disponibilidade e por esta partilha. Queria agradecer também ao David e à Etic por este espaço onde gravamos este podcast, e ficamos à espera das próximas conversas e dos vossos próximos projetos. Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo.